Vem comigo, torcida vascaína, tá no ar o Gigante da Virada. As notícias, os giros de notícias do Vascão da Gama. Meu nome é Renan Bidu. Desde já aí, galera, eu peço que deixe seu likezão aí, dê força no nosso canal, se inscreva aí no canal no botãozinho vermelho que é no inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Vem comigo, torcida mais linda e mais empolgante do Brasil. Então, galera, tem várias notícias aí para vocês, o Vascão da Gama, o que vem acontecendo aí no início da semana, né? Vamos falar aí da permanência, infelizmente, da permanência do técnico Ricardo Pinto. Vamos falar aí sobre o Campelo, vamos falar sobre Benítez, o que acha o Independiente, sobre o Benítez. Vamos falar aí do empresário Germancano também, sobre Germancano e dessa dívida milionária aí que o Vasco tem 15 dias aí para pagar, né? Vamos ver aí o que tem acontecido nos dias de hoje do Vascão da Gama. Desde já eu peço que deixe seu like, dê essa força pro nosso canal. Se inscreva aí no canal aí mais uma vez. Peço aí que dê essa força pra gente. E divulgue no canal, né? No grupo de WhatsApp, no Face, no Instagram. Dê essa força pra gente. Então venha comigo até o final e saber tudo o que acontece no Vascão da Gama nos dias de hoje. Então, galera, o técnico Sapinto permanece, né? Mas aí um resultado negativo, né? Negativo assim eu falo que não conseguiu a vitória, mas a torcida, a diretoria do Vasco banca aí o José Moreira, que é português, né? Banca o Sapinto. E o Vasco continua com essa indefinição, muita pressão da torcida, muita pressão dos bastidores aí, para os dirigentes de futebol do Vasco, muitos não querem a permanência dele, mas o Campelo aí e o José Moreira bancando o Sapinto, com 14 jogos, 2 vitórias apenas, 6 empates e 6 derrotas, é o Sapinto aí no comando do Vasco. Então, a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento, mas as coisas não estão andando do jeito que a torcida quer. Nós queremos um time para frente, um time que jogue bola, um time que o Vasco tem jogadores que possam fazer isso. O Vasco tem um meio-campo que possa fazer isso. O Vasco tem atacante que possa fazer isso. Agora o cara não consegue armar o time para o time vencer. Não consegue armar, mas um empate dentro de casa. O Vasco não consegue vencer dentro de São Januário. Hoje é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Uma das piores campanhas de pontos corridos como mandante o Vasco da Gama. O Sapinto com uma campanha de time de lanterna. Pouco mais de 25% de aproveitamento. De time de lanterna, Sapinto está com a campanha. Esses 14 jogos no Vasco. Então é deplorável, é uma situação que nós não aguentamos mais. Mas a diretoria do Vasco banca o técnico Sapinto. José Moreira, por ser português também, por ser descendente de português, ele banca o Sapinto, não quer que tire, não quer que... Não sei até quando esses caras... Acho que quando os times lá de baixo começar a passar o Vasco ir pra lanterna, que eles vão... Não, agora vamos tirar ele. Vamos ver e botar um salvador da pátria. Aí já pode ser já tarde, galera. E o Campelo, né? O Campelo tá lá em Portugal, né? Não, em Portugal... Acho que foi tratar de assuntos sobre a venda de Natan, né? Do lateral Natan, lateral direito da base, que foi emprestado ao time português. E, consequentemente, esse time teria a opção de compra, né? Então foi tratar de assuntos. Natan tá chegando no Brasil por esses dias e tá lá. Mas cá e as coisas definidas no Vasco, mas ele lá em Portugal... Talvez também atrás de dinheiro aí para cobrir alguma coisa, pagar alguma coisa, já que não veio o dinheiro aí que ele esperava, que vinha da Sul-Americana, que já dava para pagar uma folha de pagamento aí. Esse dinheiro não entrou, porque o Vasco achou de ser desclassificado. Os jogadores não quiseram se classificar, o técnico não teve competência para fazer o time se classificar. Era uma grana que ia ajudar muito aí o Vasco, que era pouco mais de 3 milhões e 200 mil reais. Então já contribuía muito. Então o Campelo deve estar atrás dessa grana aí, procurando grana para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa. Que o mandato dele está chegando. E o Vasco pode aí ele terminar com o Pires na mão aí, atrás de dinheiro para pagar as coisas. Então tá meio complicado aí a situação. E vamos falar aí, galera, num tema Benítez, né? O diretor do Independiente, antes tá tava dando as notícias aí nos veículos de comunicação que
ele quando consultado, disse que estava avançando com negociações com outros times. Porque o Vasco ainda não tem definido. O dia era hoje, o Vasco definir alguma coisa. Ele deu um prazo ao Vasco. E findou-se hoje, né? Esse prazo. E o Vasco, ele tinha negociações em vista de outros clubes. Ele disse que se o Vasco não batesse o martelo, não falasse algo que agradasse o Independiente, o Benítez poderia voltar para a Argentina. Mas veio uma notícia logo mais, há pouco instante, que o Independiente aceitou aí o pedido de Campelo, né? A última notícia que nós tivemos é que aceitou esse pedido de Campelo para esperar pelo menos até dia 17 aí a definição qual será o presidente do Vasco, para o Independiente tomar uma medida de se vai levar o jogador, se vai negociar contra o clube, mas que esperasse até dia 17 aí a definição desse novo presidente do Vasco, se é Leviciano, se é Salgado. Então esse pedido foi aceito pelo Independiente. Então as coisas ainda, o Vasco ainda respira um pouco aí, pelo menos nessa situação aí relacionado a Martim Benítez, jogador do Vasco da Gama. E outra notícia é sobre, foi consultado também ao empresário de Germancano, né? E ele deu uma resposta, disse que Germancano não há possibilidade de ele sair do Vasco por enquanto. Vai cumprir seu contrato até o final de 2021. Então, pelo menos a gente saindo Benítez, a gente continua com o nosso artilheiro aí. E tomara que nós vascaínos torcemos que as coisas se resolvam, torcemos que o Vasco defina aí quinta-feira um novo presidente, torcemos que o Martim Benítez continue e torcemos que o Germancano também continue, né? Porque o Vasco também não pode ficar aí a ver navios. E o que a gente quer mesmo é que esse técnico saia, vá embora e entre um técnico aí, qualquer técnico brasileiro aí que entenda um pouco mais, só vai entender um pouco mais de tática do que esse técnico daí. Fazer um time competitivo, para a gente sair daí, pontuar e vislumbrar outros ares, vislumbrar outras coisas aí no campeonato, que sai dessa situação ruim aí que está o Vasco da Gama. E outra notícia, galera, é a garotada do Vasco, né? O Bruno Gomes e o Riquelme brilhando na seleção, um jogo amistoso. Com o gol de Riquelme aí, a seleção brasileira goleia o Peru, né? Então se destacando aí a base do Vasco como sempre foi forte. Esses jogadores se destacando aí nas competições com a seleção brasileira, né? Nos amistosos com a seleção brasileira. Então, muito positivo aí os titulares aí, jogadores do Vasco, Bruno Gomes e Riquelme. Notícia boa pra gente da torcida vascaína. E a gente vê esses garotos aí e se apresentando bem. E que espero que estão cá no time do Vasco, que estão jogando no profissional, que se dediquem e cresçam também, né, com o time, que é o que a gente espera. A gente espera que eles valorizem a oportunidade que eles tiveram e estão tendo aí no profissional do Vasco. É isso que a gente espera. E a última notícia, galera, é uma notícia ruim, né? Essa semana aí o Vasco foi pego de surpresa. A desembargadora aí do TRT, da primeira região aí do Rio de Janeiro, a Mary Buck, derrubou aí a decisão que suspendia, que dava direito ao Vasco de suspender ali o pagamento do ato trabalhista, daqueles meses ali de abril até julho aí, o Vasco sem pagar, né? Ela derrubou essa decisão e deu 15 dias ao Vasco para pagar uma dívida de 8 milhões de reais. Então a gente pensa que as coisas pro Vasco tá terminando no final do ano, terminando a temporada, a gente pensa que as coisas estão se acalmando. O Vasco é eliminado de competições de Copa do Brasil, eliminado de Sul-Americana, são competições que traziam dinheiro pro Vasco, que ajudariam em alguma coisa. O Vasco ainda com salários atrasados. A gente pensa que as coisas estão melhorando, que as coisas estão se acalmando, e aí, em definição política, em definição se vai ficar com o Benítez ou não, que é um jogador que precisa para continuar, aí vem mais uma bomba dessa aí, vem mais a notícia ruim, é de o Vasco ser aí obrigado a pagar essa dívida milionária aí, que não está tendo dinheiro para pagar
pelo menos pagar uma parcela de Benítez ou pagar os funcionários, jogadores, bater. O Vasco não vai ter esse dinheiro. Mas é uma decisão que cabe recurso. Os advogados do Vasco dizem que ia entrar com recurso, que ia recorrer dessa decisão dessa desembargadora. Vamos ver aí mais para frente o que é que vai acontecer e notícias novas virão a qualquer momento. Então, galera, é isso aí, o giro de notícias do Vasco da Gama. Peço a vocês aí que deixem seu like aí, se ajude o nosso canal aí, o Gigante da Virada. Se inscreva no canal que não é inscrito, dê essa força no nosso canal, a gente precisa muito da sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, dê essa força pra gente e ative o sininho aí para receber todas as notificações. Então, dê essa força pra gente, divulgue o nosso canal aí nas redes sociais e pedimos toda essa força a vocês, esse apoio, dê esse like pra gente aí, dê essa força pra gente, valeu? Porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!